menor, porque as outras vezes eu fazia palestra 2 horas, né? Então, hoje, 1 horinha tá bom, né? Na verdade, eu construí esse conteúdo novo a partir dos livros do Kardec, porque se a gente começa a observar todo mundo que está aqui na Terra, de uma forma ou de outra, reclamando de algo em algum momento. Então, sempre eu tenho, dentro da doutrina espírita, eu sempre tenho as pessoas que procuram a doutrina por alguns fatores básicos, né? Ou pela dor, ou por amor, ou por curiosidade. É uma das 3 coisas que a gente encontra as pessoas que procuram a doutrina espírita. E quando é pela dor, a gente observa que quem inventa a doutrina espírita vem um discurso assim de que não tinha mais aonde ir, já fiz de tudo, e agora eu vou lá no centro espírita ver se dá um jeito nesse processo. E aí, essa pergunta, por que isso acontece comigo, ela está totalmente direcionada em cima desse processo que todos nós passamos, porque a gente está num momento onde a gente está vivendo num planeta que a gente, de certa forma, em certo nível, a gente vai acabar sofrendo de alguma forma. Então, por que isso acontece comigo? Pode ter sido a perda de alguém querido, pode ter sido um problema financeiro, pode ter sido uma traição, pode ter sido uma doença. Sempre que acontece esse tipo de coisa, ou qualquer tipo de dificuldade, a gente vai explicar, mas por que eu? Eu faço tanto bem, vivo na casa espírita, mas acontece isso aí comigo. Entende? Então, um pouquinho das respostas disso que eu vou tentar trazer aqui hoje, para que a gente reflita o mundo de uma forma um pouco diferente. E para começar, eu vou fazer uma pergunta. Será que existe o acaso? As coisas acontecem por acaso? Seja rolar uma pedra na rua ou um acidente que aconteça com alguém, será que é o acaso? Então, existe uma série de situações por trás disso que eu queria fazer uma reflexão nessa noite. Será que existe o acaso ou será que existe uma inteligência maior conduzindo as nossas vidas? O Espiritismo nos convida justamente a olhar para a vida sobre essa perspectiva, não para encontrar culpado, mas para encontrar um sentido naquilo que está passando com a gente. Por quê? Outro lado, às vezes a gente acaba se culpando. Mas isso está acontecendo isso comigo porque eu não fiz tanto lá, eu não ajudei tanto lá, as pessoas acabam se culpando, e também não é legal. Então, tudo isso, essas perguntas que a gente vai fazer aqui hoje, é para encontrar um sentido naquilo que a gente está passando. Porque a hora que a pessoa encontra um sentido naquilo que ela está passando, clareia. Porque a gente vive numa bolha. O meu problema é sempre o maior que da Priscila. Estou na minha bolha. E a Priscila olha de fora e vê que, meu Deus, mas ele está passando uma coisinha desse tamanho. Só que, para a gente, os nossos problemas sempre são gigantes. E lembra que o espírito é o nosso pensamento. O que a gente pensar, a gente vai materializar de tal forma. Então, a gente tem o poder de fazer um probleminha desse tamanho, virar uma bola de neve desse tamanho em torno da gente. Isso está no nosso cérebro, essa força. Porque quando encontramos sentido para uma dor, ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser a oportunidade de crescimento. Tem gente que enxerga a dor como sofrimento e tem gente que enxerga a dor como uma oportunidade de crescimento. E aí, vale ressaltar o momento que a gente está vivendo. Então, a gente sempre fala aqui do mundo de provas e expiações. Aí, por que todo mundo na Terra sofre? Todo mundo, sem exceção, sofre de alguma coisa na Terra hoje. Por quê? Porque a gente vive no umbral. O umbral é aqui. A gente está numa camada mais grossa da nossa estrutura do nosso planeta. Então, nosso planeta, nós temos os 7 chakras, assim como o planeta tem os seus 7 chakras, né? Aqui a gente tem 5 escalas evolutivas, resumindo, do nosso planeta. Nós estamos bem no meio, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Então, essa transição planetária que a gente está vivendo agora, isso é muito intenso. As pessoas estão sentindo na pele isso. O planeta vai avançando. O planeta vai avançar até o estado de pureza. As pessoas que estão encarnadas no planeta vão avançar até o estado de pureza? Sim e não. Porque o planeta vai andar mesmo que a gente não ande com ele. E quando o planeta avança espiritualmente e a gente não avança, doença, problema, loucura,
depressão, uma série de coisas acontecem. Por quê? Porque o nosso espírito está conectado a um planeta, essa pele, esse tip-top de carne, como falava a Júlia, ele está conectado à Terra, com energia anímica, de alguma forma. Mas dentro dele tem o perispírito e o espírito. O perispírito, que é um pezinho aqui e outro lá, e o espírito que está lá. Quem está falando com vocês é o espírito do Paulinho, que está utilizando deste corpo para falar. Percebe? Então, se o meu espírito não evoluir tal qual o planeta evolui, eu não consigo mais ocupar esse corpo e aqui retornar. Aí eu vou reencarnar em ordens diferentes, mais atrasados, um nível de dimensão diferente. Então, isso aqui está acontecendo agora, ele vai até mais ou menos 2060, é a previsão da gente chegar num planeta totalmente regenerado e depois a gente segue adiante. Então, nesses momentos de transição planetária, cientificamente, o que é isso? Todo o nosso sistema interestelar, sistema solar, ele fica a cada 10 mil anos na luz e na escuridão. Ele está saindo da fase da escuridão para entrar na fase de luz, que é um cinturão de fótons que tem no universo, e a gente está entrando ali com mais luz. Mais luz significa a gente enxergar mais, literalmente. Então, é por isso. A gente trabalha na apometria, por exemplo, eu vejo 3 anos atrás, nem perto de ver o que a gente vê hoje. Mudou muito. Por quê? Porque isso aqui está avançando. Tem um livro chamado Por Trás de Véu de Ísis, né, que é o seguinte, o véu de Ísis é um véu fino e quase transparente, mas que as pessoas não enxergam o lado lá, que é o lado espiritual. E esse véu está se rompendo. Então, um mundo feliz, um mundo puro, totalmente desenvolvido para a 6ª dimensão, para a 7ª dimensão, é um mundo que não existe mais diferença do espiritual com o material, que as pessoas se conversam telepaticamente e conseguem se entender através de uma pureza mais nítida, sem ter o mal. Então, nós vivemos nesse momento aqui, então, nós temos as pessoas, é como uma corrida, uns estão bem na frente, outros estão mais atrás, mas está todo mundo no mesmo planeta. Apesar de que em algumas regiões do planeta tem guerra, outras não tem, umas são mais evoluídas, outras menos, que tem a ver também muito com as chakras do nosso planeta, que assim como nós, tem os 7 chakras do planeta que a gente está conectado a ele. Então, ele está no meio do processo de transição. Está reencarnando agora espíritos que estão preparados para avançar da regeneração para o mundo feliz. Por isso que tudo evolui, né? O nosso corpo mesmo evolui. Então, por exemplo, a gente vai chegar um momento que não tem mais dentro do siso, não tem mais apêndice, coisas que não precisa mais, que precisava antigamente. E aí, conforme vai avançando, esse corpo e o planeta avançam também. Então, por que a gente sofre? Porque a gente está num mundo de 3ª dimensão, de um planeta que tem 7. 3 para 7, a gente está mais para trás que para frente. A gente vai chegar no 4 lá em 2060, 2070. E assim vai. Os nossos anjos da guarda, eles estão um pezinho na frente, eles estão aí na 4ª dimensão, nos orientando. Mas como que eles ajudam a gente? Eles ajudam a gente através de intuição. Olha, faz isso, não faz aquilo, porque não existe um anjo da guarda, um espírito protetor, que vai lá na frente mudar o teu destino para que aquilo não aconteça. Ele vai te intuir, olha, vai devagar, que pode dar problema. E a gente, às vezes, no estresse do dia a dia, não está preparado para escutar e acaba não escutando, né? Então, por quê? Porque a gente vive num período do planeta que é um período de sofrimento. E daí, ao ponto que o planeta avança espiritualmente, ele vai puxando o perispírito com ele. E aí eu tenho o corpo físico, o perispírito acoplado, e o corpo espiritual, a inteligência que mantém isso. Quando o planeta puxa o perispírito, o corpo carnal, o que acontece? As nossas marcas, elas estão no perispírito. Ela puxa as doenças para fora. Então, se antigamente, a gente sabe que as causas emocionais das doenças, por exemplo, uma raiva vai atacar o fígado. Se antigamente eu ficava 10 anos com raiva para dar um problema no fígado, hoje, com 2 anos, direto com raiva, nesse processo, já estoura. Por quê? Porque o perispírito está avançando junto do planeta. E a gente tem que cuidar disso. Então, a questão não é abandonar a matéria, mas é equilibrar. Equilibrar para conseguir se desenvolver. E aí existe uma diferença, né? Essa frase aqui é clássica, eu sempre uso, a dor é obrigatória, o sofrimento opcional. Eu me espelho muito no seu Valdomiro. Vocês lembram do seu Valdomiro, né? O seu Valdomiro era uma figura inacreditável.
O que ele passou de doença, de dor e tal, e estava aqui de pé, de muleta, dando palestra, sabe? Enxergava a doença como um processo regenerativo para ele. Extremamente evoluído, extremamente... É um ser querido que serve de exemplo para a gente. Então, tudo está na forma de a gente enxergar as coisas. E eu queria contar uma historinha para vocês, para usar uma metáfora para a gente entender um pouco melhor isso. Bom, vamos imaginar uma avó sentada numa cadeira de balanço. E aí ela está fazendo um bordado. E do lado dela tem uma menininha de 6 ou 7 anos, que é a neta dela. E a menina olha a parte de trás do bordado. E tudo que ela vê é uma confusão. Porque o bordado bonito fica na frente. E embaixo fica os fios solto, ponta solta, cor misturada. E não faz nada sentido. E depois de alguns minutos, a menininha pergunta: vó, por que a senhora está fazendo uma coisa tão feia? Porque a menina, ela é baixinha, ela só enxerga embaixo desse bordado. A avó sorri, vira o tecido, mostra para a neta a parte da frente, e onde antes havia confusão, agora tem uma paisagem linda. E a avó diz numa frase: minha neta, você estava olhando pelo lado errado. Então, é isso. Quando acontece algo na nossa vida que parece o fim do mundo, vamos lembrar que a gente é menor do que aquilo que está acontecendo muitas vezes, e a gente olha de um ponto de vista que parece uma confusão. Então, se você olhar por outro lado aquilo que está acontecendo na tua vida, com certeza vai aparecer uma paisagem belíssima, em vez dessa confusão toda. E daí eu gosto dessa imagem aqui, porque tem a frase: Deus escreve certo por linhas tortas. E é exatamente isso. E que é Deus? Deus não é um senhorzinho com barba branca. Deus é a inteligência suprema do universo que arquiteta todo esse processo, dando livre-arbítrio para todo mundo. E aí, para montar tudo isso, é assim. E a gente está aqui embaixo, a gente enxerga assim. Só que quanto mais a gente se evolui, quanto mais eleva o pensamento, mais a gente vai enxergar as coisas daquela forma. Chico tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: isso também passa. Tudo na nossa vida, isso também passa. Tudo. Porque a gente está aqui 70, 80, 90 anos, 100 anos, a gente vive aqui, mais ou menos, né? Chico dizia que quem está encarnado hoje tem 50 mil anos na Terra. Então dá 300 encarnações. Quantas vezes a gente já passou, já renovou, já reencarnou, já viveu diversas vezes aqui, e muitas vezes errando nos mesmos problemas, sem enxergar o outro lado da história. A grande maioria das coisas a gente acaba errando nos mesmos problemas. E ainda uma outra situação: cada um tem a sua história. E às vezes, além de olhar a parte de trás, olha o do outro. Porque o meu problema é sempre maior. Eu sim sofro. O outro não. E aí geram outros problemas. E aí, então, Deus nunca vai agir por acaso. Se está acontecendo isso na tua vida, é porque algum motivo tem. E eu trago a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os Espíritos, de cara, não trazem uma definição religiosa, trazem uma definição filosófica. Então, Deus não é o senhorzinho sentado num trono de barba branca. Ele tem uma definição filosófica, causa primeira de todas as coisas. Se Deus é inteligência suprema, o universo não pode ser governado pelo caos. E não tem caos no universo. Existe ordem, existe finalidade e existe direção. A gente só não está olhando do lado certo. Às vezes olhamos apenas um capítulo da nossa vida, mas tem que lembrar que a gente é um livro completo. Nós vemos o hoje, Deus vê a eternidade. Então, às vezes eu estou rezando para algo que eu quero agora, amanhã, mas a espiritualidade enxerga toda a minha existência, 50 mil anos. De repente, você passar aquilo por 1, 2 anos, para a eternidade é quase nada. E vai fazer você evoluir um monte nessa tua trajetória divina. Então, é mais ou menos como uma criança que vai para o médico tomar vacina. A criança vai tomar vacina, ela fica puta da cara com o pai e a mãe. Está fazendo mal, está fazendo ela sentir dor e tal. Só que o pai e a mãe têm mais experiência de vida, sabe que aquilo está fazendo bem para a criança. E ela vai entender com o tempo. Então, com o tempo, a gente vai entender isso. E a melhor forma de perceber
que não existe o caos, que existe ordem, e acreditar que Deus existe, que existe uma inteligência superior, é a gente olhar para o universo. Essa aqui é a nebulosa do olho de gato. Claro que esses nomes das nebulosas, as pessoas, os cientistas dão por comparação com coisas que eles conhecem daqui, né? Então, essa é a nebulosa do olho de gato. As nebulosas, elas servem para reciclar estrelas. Então, quando a estrela morre, ela faz todo o processo de reciclagem com a poeira estelar e nasce uma nova estrela. Como é que Deus vai agir no acaso? Como é que não vai ter uma inteligência por trás de um processo desse? Essa é a nebulosa da tarântula. Nós somos um grão de areia dentro de um outro grão de areia chamado planeta Terra. Muitos sistemas trabalham de forma elíptica, todos os sistemas têm uma situação de inteligência para que a vida... Se o nosso planeta tivesse alguns poucos quilômetros diferentes da rota que ele tem, não existiria vida aqui. Então, tudo isso tem um motivo, não tem um acaso. Essa outra aqui é a nebulosa do caranguejo. Tudo reciclagem de estrelas no universo infinito. Mas uma olhada na nossa natureza, vocês já ouviram falar dos fractais? Aqui a gente já falou disso. Os fractais, se a gente olhar para dentro do nosso corpo e para um brócolis, acho que tem muita coisa igual. Tem muita semelhança. Os fractais são padrões que aparecem na natureza. Quando olhamos uma pequena parte, ela sempre se parece com o todo. Esse padrão aparece em muitas coisas, como árvore, rio, brócolis, pulmão, vaso sanguíneo, floco de neve, revelando uma impressionante organização por trás de algo que parece complexo. Se vocês já perceberam olhar no mapa daquelas fotos mostradas do satélite, os rios com os outros rios, juntando com um rio maior, exatamente igual aos nossos vasos sanguíneos, por exemplo. É exatamente igual, você olhando de cima, as estradas que os engenheiros fazem. Então, há uma relação. Um pulmão, ele é parecido com um neurônio. Então, as raízes de uma árvore é parecida com um raio. Ele tem essa ligação dos fractais. E ele tem uma estrutura extremamente complexa que se repete em tudo na natureza. Desde uma colmeia da abelha, da pinha, ele tem sempre o mesmo ângulo. Isso aqui são flocos de neve. Olha a beleza. As plantas que vocês têm em casa, que a gente tem em casa, já pararam para olhar? Isso é observar o dedo de Deus. Não é uma pessoa que fez isso. Isso é inteligência de vida que está trabalhando e moldando todo o nosso universo dessa forma. E aí, estudando mais a fundo, a gente tem a sequência de Fibonacci, que mostra que na natureza nós temos padrões impressionantes que se revelam desde uma colmeia de abelha até um copo de margarida, até enfim, a asa de uma borboleta. Tudo segue a sequência de Fibonacci, que é uma série de números em que cada número é a soma dos dois anteriores, e assim sucessivamente. Essa sequência aparece na disposição de sementes de girassol, em pinha, em concha, em plantas. Dessa sequência surge uma proporção muito especial conhecida como número de ouro, que é aproximadamente 1,618, que é aquele ângulo, considerado uma medida de equilíbrio e harmonia. Essa proporção também pode ser encontrada em flores, folhas, galhos, furacões e em todo o nosso corpo humano. Se a gente olhar de perto, tudo tem o padrão da sequência de Fibonacci. Desde as galáxias, as nebulosas, até um furacão, até uma planta, o girassol, os animais, o olho da pomba, um caracol, o copo de leite, tudo termina no número de ouro. E repete essa sequência. Tudo. Agora me digam, é o acaso? Não faz sentido. Pedir para quem não acredita em Deus. Então, quem fez isso? Num padrão que foi descoberto, identificado. Então, sim, tudo tem um motivo de existir. Quando a gente estiver passando pelos piores momentos, vamos lembrar que existe uma inteligência por trás que está moldando o universo de tal forma que a gente precise passar por aquilo de alguma maneira. Mas existe o tal do livre-arbítrio. E a pergunta que dizem muito, né, que eu escuto, se Deus sabe tudo, por que ele permite existir o mal aqui no planeta? Primeiro, Deus é energia pura.
de bem. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que é uma energia neutra. As pessoas podem manipular essa energia para o bem e para o mal. Então, o mal é uma criação do homem. O homem manipula de maneira errada essa energia, seja por egoísmo, por vingança, por arrogância, por motivo que for. É uma invenção nossa, né? Deus criou espíritos livres. A gente nasce zerado em partes, porque a gente vem com expiações, né? Qual a diferença de provas e expiações? As expiações são aquelas minhas tendências que eu já trago da minha outra existência. Provas são coisas que eu passo pela minha existência, que eu tenho que suportar aquilo e passar por aquilo, às vezes programada na outra existência, mas 80% das vezes eu criei para mim que eu não precisaria. É o cara que diz assim, eu planejei isso em outra existência para passar por isso. 20%. 80% você planejou aqui. Inconsciente. Você cria o teu problema. A gente é assim. Mas como que eu crio o meu problema? Quando você não perdoa, quando você se magoa por nada, quando você vira a cara por uma irmã, por um pai, quando você... A gente está criando nosso problema. Não foi programado isso. Porque existe a lei de causa e efeito. O que eu fizer vai voltar. Para o bem ou para o mal, sempre. É a lei da ação e reação, é uma lei natural. Então é assim que eu crio as minhas provas. Eu estou o tempo inteiro criando provas na minha existência. E o pior, tem gente que cria tanta prova que a soma delas ele não consegue transpor numa existência, vira uma bola de expiação que ele leva para o outro lado do perispírito e reencarna com toda aquela carga para cá. O nome disso eu não gosto da palavra, mas chamam, não na doutrina espírita, é karma. O karma é a soma das provas de uma existência que acumulou como expiação para voltar na próxima. Falando a grosso modo. Então, nem tudo é prova. Nem tudo é resgate. Tem algumas provas. Algum resgate de expiação planejado da existência anterior. A grande maioria, vamos parar e pensar, você está passando por tal coisa. Para e pense. O que eu fiz para estar acontecendo isso? Você tem uma resposta. Sempre a gente acha. Deus conduz, mas não decide por nós. Muitas dificuldades surgem simplesmente das escolhas que nós fazemos. E as escolhas envolvem 3 fatores: as palavras, as atitudes e as prioridades da nossa vida. Então, o que eu penso já é um problema, porque quem pensa é o espírito. E no plano espiritual, o que eu penso fica desenhado no astral. E a espiritualidade vê. E a espiritualidade se atrai pela minha frequência de pensamento. A espiritualidade boa ou ruim? Vamos parar durante o dia. Como é que está o pensamento? Eu estou pensando só coisa boa? Nem sempre. Então, o raio de frequência ele está atraindo similares. Agora, além de pensar, eu falar. É pior ainda, porque além de atrair, eu vou estar contaminando outras pessoas encarnadas que estão me ouvindo também. E o terceiro, o fazer. Pensei, falei e fiz. Você peca, vamos chamar assim, 3 vezes. Porque aí eu estou falando, claro, de uma situação negativa, que daí você emancipa o mal em 3 canais diferentes. O nosso objetivo primário é só tentar não pensar o mal. Mas às vezes a gente está pensando, está fofocando, falando mal dos outros, e às vezes fazendo mal para os outros. Isso é muito ruim, porque quando você está fazendo algo de ruim, é porque você já falou algo ruim e já pensou algo ruim. Então, você está no 3º estágio da maldade, vamos chamar assim. E, por outro lado, o lado bom também. Você fez uma oração boa para uma pessoa, conversou com ela ou escutou através de um conselho bom e fez algo de bom para ela, você está no 3º nível da bondade. Desses 3 níveis. Então, às vezes, tem gente que... mas não adianta mais, já falei tanto, não adianta. Adianta você só trabalhar com o pensamento, que é a oração. A oração é transformadora. A oração, cientificamente, ela é energia emanada do nosso espírito através das ondas cerebrais, que através de saltos quânticos consegue chegar em qualquer lugar do universo. Então, se eu pensar algo de bom para aquela pessoa, com certeza vai fazer ela se recuperar muito mais rápido. Às vezes a pessoa não está muito legal e ainda estão falando mal dela. 2 pessoas falando mal é a maldade vezes 4, porque elas estão pensando mal, cada um 2 vezes,
E estão falando mal, as duas. Então, é o quádruplo de maldade que está fazendo para a pessoa. Por outro lado, aqui na Casa Espírita, a hora que a gente se concentra para fazer uma oração, nós temos 10 pessoas pensando bem para alguém que precisa de uma oração. Isso multiplica a bondade que a gente pode fazer. Por isso que eu sempre gosto de falar que o evangelho no lar é algo fundamental na vida da gente. E quando está tudo bem na tua casa, faz o evangelho no lar, mandar energia para aquelas pessoas que você sabe que não está bem. Ah, mas eu não vou me concentrar em casa porque devo atrair aqui em casa. Gente, mas assim, se você age no bem, está na Casa Espírita, os trabalhadores da Casa Espírita, tem o anjo da guarda e tem o mentor, tem 2 ainda para ajudar. Não vai ter problema. Você está fazendo uma doação de energia para uma pessoa, para alguém que precisa. E isso vai fazer bem para a pessoa. Toda escolha sempre vai produzir alguma consequência. Então, seja uma oração que a gente decidiu fazer para alguém, seja algo que eu fiz para alguém, vai ter um efeito. E quando nós temos algo que não está muito legal acontecendo com a gente, lembre, não é castigo, é educação. Mudando o ponto de vista do bordado, lembram? É educação, não é castigo. Existem algumas religiões que pregam, né? Temor a Deus, vai castigar. Não existe isso, Deus não castiga. Lembre que as provas que a gente coloca na nossa vida são por nossa escolha, muitas vezes inconsciente. Imagine um professor, a comparação. Quando o aluno erra algo, ele não vai punir o aluno. Ele vai mostrar o erro para que aprenda. E assim, Deus vai agir conosco. Às vezes a gente erra algo, percebam que alguns dias depois, um mês, até às vezes algumas horas depois, você vai ter a resposta. E vamos lembrar uma coisa bem importante. Tempo é energia. Estou falando de tempo e espaço. Isso lá de Einstein, eu já falava. Tempo é energia, e é uma energia, e tempo é curvo, e ele é uma energia manipulável, inclusive. Então, quando algo não está dando certo, o que a gente tem que fazer? Já tentou de tudo, e não resolve? Não. Deixar o tempo agir. Porque o tempo, às vezes, vai conseguir corrigir aqui. Vamos tocando bem, fazendo aquelas coisas, porque a lei da ação e reação, às vezes, vai fazer aquele problema se resolver de tal maneira que eu nem preciso mais me preocupar com ele. Porque é o tempo agindo. Tempo é energia. A reencarnação muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Bom, dito tudo isso, se não existir a reencarnação, fecha a porta do centro espírita, vamos embora que nós estamos aqui para nada. Porque o alicerce principal da doutrina espírita é a reencarnação. Não faz sentido por que uma criança nasce saudável e outra já nasce com limitação. Por que alguém tem tanta oportunidade e outro tem tanta dificuldade? A resposta disso é na reencarnação. Sem a reencarnação, a vida ia parecer injusta. A reencarnação muda completamente. Sem reencarnação, pareceria favoritismo divino. Ora, se não tem reencarnação, então Deus está favorecendo aquele que não sofre tanto, né? Ao passo que o outro sofre demais. Não faz sentido. Na reencarnação, a gente acha a resposta para isso tudo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende que a vida corporal é apenas um pequeno trecho da existência. A gente já viveu antes, vai voltar para cá outras vezes. Cada existência vai trazer uma nova oportunidade. Não voltamos para sofrer, nós vamos voltar para aprender. E às vezes a gente volta para a Terra com provas, expiações para resolver, e às vezes com omissão. Porque quando está tudo bem, legal, vou tirar férias, não vou fazer nada. Não, vou ajudar os outros. Esse é o caminho. Uma reflexão importante. Se hoje estou convivendo com uma pessoa difícil, talvez seja a oportunidade de reconciliação. Se eu tenho um filho que me exige dedicação, talvez tenha confiado para mim esse filho, porque a energia suprema entende que eu tenho condição de cuidar dessa criança. E na outra existência já viremos juntos. Sabe que não foi ela que cuidou de mim lá? E eu aprontei horrores? Então a gente tem que olhar as coisas com outros olhos para esse bordado. A reencarnação, dessa forma, transforma problema em missão. Todo mundo vai passar por prova e expiação.
E as provas não são punições. Esse talvez seja um dos maiores equívocos. Pensar que sofrimento é castigo. O Evangelho segundo o Espiritismo, isso está lá no capítulo 5. As aflições podem ter causas atuais ou anteriores, mas sempre são educativas. Lá no capítulo 5 diz, o ouro tem que passar pelo fogo. O diamante, para virar diamante, tem que passar pela pressão. A árvore vai crescer sempre, mesmo no meio de tempestades. Então, a nossa vida também. A gente segue em frente no meio de um turbilhão, muitas vezes turbilhão de emoções, né? Nós também crescemos no meio desse turbilhão de emoção. Então, quem nunca sofreu, raramente vai desenvolver algum tipo de empatia pelo próximo. Quem nunca perdeu, dificilmente vai compreender a dor de alguém que já perdeu. Às vezes, a gente tem que passar pelas situações para ser empático, para entender o que o outro está sentindo. A dor nunca é desejada. Então, ninguém quer sentir dor, mas pode tornar-se muito transformador a dor. Eu trago 4 exemplos para vocês de como a dor foi transformadora. Aqui eu tenho exemplo de 2 escritores famosos, um deles é o Graciliano Ramos, ele escreveu uma das maiores obras-primas da literatura brasileira, que se chama Memórias do Cárcere, e ele só escreveu esse livro porque em 1936 ele foi preso durante o governo Vargas, foi preso de maneira inocente, passou 10 meses na prisão, sofreu horrores, tortura, e só por isso ele escreveu Memórias do Cárcere, que hoje é uma das obras-primas da literatura brasileira. Se ele não tivesse passado por esta situação, não ia ter esse resultado. Percebe? Viktor Frankl, esse escritor escreveu Em Busca de Sentido, que é um livro que muitos utilizam na área da psicologia, medicina, educação, que tem uma frase muito forte que diz assim, ó, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Se você tem um porquê para viver, você enfrenta qualquer coisa. Ele perdeu toda a família no campo de concentração nazista, sobreviveu ao Holocausto, na época do nazismo, e graças a essa experiência dele, escreveu um dos livros mais influentes do século XX, que é o Em Busca de Sentido. Outro, Frida Kahlo, uma artista que é famosa pelos seus autorretratos. Ela sofreu um acidente de ônibus muito grave, causou dezenas de fraturas e ela sentiu dor o resto da vida. E ela só pintava de tal forma com dor. A dor fazia ela pintar essas obras únicas que ela fazia. Então, através da dor, ela conseguia expor isso. O gênio da música, o Beethoven, ele ficou surdo depois dos 30 anos. E as grandes melodias dele, mais incríveis, ele escreveu enquanto ele estava surdo. Incluindo a Nona Sinfonia, que a gente conhece. É um dos maiores compositores da história, tem sido surdo. E só conseguiu por causa disso, porque ele conseguia encontrar um nível sonoro que outras pessoas não encontravam. Ele sentia o som. Percebe? Então, aqui eu tenho 4 exemplos de pessoas que, por causa do seu sofrimento, entregaram para a sociedade coisas maravilhosas e ajudaram muita gente. Mas daí eu tenho que sofrer para fazer as coisas? Não. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, a dor, a doença, ou o problema que está passando, faz a gente se tornar mais resiliente, mais forte, mais corajoso, mais flexível com algumas coisas. Esses exemplos mostram que o sofrimento não é bom em si. Ninguém deseja ser preso, perder a família, viver com dor crônica ou enfrentar perseguição. O que torna essas histórias extraordinárias é a capacidade dessas pessoas transformar a dor em significado. É a frase do Viktor Frankl que dizia: quando já não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. É o que eu falei do tempo. Se o que está acontecendo eu não consigo mudar, eu tenho que mudar a mim. Deixar aquela situação e agir de uma forma diferente. A situação vai se inverter, vocês podem ter certeza. Essa talvez seja a maior lição do Graciliano Ramos, do Viktor Frankl, da Frida Kahlo, do Beethoven. A adversidade não produziu o talento, porque ele já tinha o talento, mas deu ao talento uma profundidade que dificilmente teria surgido em uma vida sem desafios. Nem tudo acontece porque a gente merece, mas tudo pode servir para o nosso crescimento. Mas a gente não merecia passar por aquilo, a gente plantou aquela semente.
Às vezes a gente merecia sim. Não interessa. Tudo deve servir para o nosso crescimento. Duas pessoas enfrentam o mesmo problema. Uma se revolta, outra aprende a valorizar dia após dia. Duas pessoas perdem dinheiro. Uma desiste da vida, a outra descobre um novo caminho para ganhar dinheiro. O acontecimento é semelhante, a resposta é diferente. A resposta pertence a nós. É aí que está o livre-arbítrio. E tem uma frase de Jesus, Jesus sempre disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Perceba, em nenhum momento nas passagens de Jesus, ele promete ausência de dificuldades. Ele sempre falou em esperança, companhia, sempre falou que nenhuma lágrima ia ser inútil, e o Espiritismo veio 1.800 anos depois, ampliando essa esperança. Mostra que ninguém sofre para sempre, mostra que ninguém está abandonado, mostra que ninguém veio para cá por acaso. Existe um Pai infinitamente bom e justo, que conhece a nossa história inteira. Às vezes a gente pede para Deus, a gente reza da maneira errada. Às vezes a gente pede para Deus que tire esse problema da nossa frente, que tire a montanha do caminho. E Deus prefere dar força para a gente subir a montanha. É um ponto de vista diferente. Às vezes a gente pede resposta, ele nos oferece crescimento. Às vezes a gente pede facilidade, ele nos dá oportunidade para tocar a vida. Tudo é um ponto de vista diferente. E chegando ao fim da minha fala aqui, uma reflexão aqui que eu deixo importante. Talvez hoje cada um esteja vivendo uma luta diferente, mas todos podemos sair com uma certeza. Existe, então, uma inteligência suprema. Lembrem sempre da inteligência suprema, que é lembrar de Deus. Isso é força de fé. No Espiritismo, a gente trabalha com a fé raciocinada. Eu tenho que entender para ter fé. Eu sou assim. Por isso que eu estou aqui na doutrina espírita. Então, vamos pensar nessa inteligência suprema, nessa inteligência que conduz o universo. Existe um amor infinito sustentando nossas vidas. Nós, como seres ainda de terceira dimensão, encarnados aqui, não temos capacidade de perceber o amor verdadeiro. A gente fala que ama para filho, para esposa, para marido, mas o amor verdadeiro, puro, de essência, de espírito, a gente consegue sentir a partir das dimensões superiores. Então, a gente vai se esforçar ao máximo para desenvolver isso. Então, uma energia extremamente pura. Existe um futuro de paz reservado para todo mundo que continua caminhando. Então, isso também vai passar. Que a gente continue caminhando e lá no futuro a gente vai encontrar a paz. Como ensina o Espiritismo, nós somos espíritos imortais. Estamos apenas atravessando mais uma etapa da nossa jornada. E que ela é bem curta, que a gente aproveite muito. Tem fila para reencarnar na Terra e não consegue mais, porque o planeta está avançando. Tá bom? Eu quero só dizer de onde que eu tirei essas referências. É bom, eu gosto de falar sempre, tem muita coisa na internet que é balela. Então, eu tenho 5 livros do Kardec, da doutrina espírita, e tem 514 que o Chico escreveu. Então, só esses já está de bom tamanho, né? Para ir para outro lugar. Então, eu peguei no livro dos Espíritos algumas questões, no Evangelho, capítulo 5, 10 e o 27, e no livro Céu e Inferno, eu peguei um trechinho da segunda parte. É isso. Muito obrigado pela presença. Agora vamos ir para o hospitalzinho? Pode ser? Vamos se concentrar? Quer ligar a música?